O mundo de Fullmetal é um tanto quanto problemático, com o poder militar sendo um dos pilares de tudo que ocorre no anime, causando guerras, sofrimento e até extermínio de etnias inteiras, sendo os alquimistas federais, mais conhecidos como cães do exército, a principal arma de todo o poder militar, exercendo literalmente a função de armas humanas, sendo capazes de causar um grande estrago em questão de segundos, executando qualquer ordem que o exército dá para eles. No decorrer da história do anime e do mangá, é apresentado diversos alquimistas federais, inclusive o personagem que vai ser foco desse vídeo, o Coronel Roy Mustang, o alquimista das chamas. Roy tem a ambição de mudar todo o país de Amestriz, o principal país do anime de Fullmetal, e assim poder acabar com a onda de guerras que são iniciadas de forma até que recorrente, e também levar o país a uma democracia, tirar essa influência militar que só acaba trazendo mais e mais desgraça pro resto do mundo, mesmo tudo isso tendo sido o principal fator de Amestriz se tornar um país tão forte. Mas para realizar tudo que almeja, Mustang tem que ter um poder muito maior do que um simples coronel. É necessário se tornar Führer, um título que é dado para o maior cargo existente do mundo de Fullmetal, o líder de toda a nação. E só depois de conquistar tal posto é que Mustang poderá realizar tudo que idealiza para um futuro melhor. O que ele não sabia até então é que o exército é somente uma fachada para o verdadeiro problema do anime, sendo todas as figuras militares com um cargo de liderança um bando de corrupto que só pensa em terem mais e mais poder. O que na verdade é mostrado posteriormente no anime e no mangá que eles eram só feitos de fantoche, com a promessa de uma vida eterna. Bom, do pouco que foi apresentado do passado do Coronel Mustang, é mostrado que desde jovem ele tinha essa ambição de mudar o futuro do seu país. E isso fica ainda mais evidente quando é apresentado em um flashback, na verdade um episódio inteiro que é dedicado ao passado, de uma conversa entre ele e o seu melhor amigo, Capitão Mães Hughes. Conversa essa que ocorreu durante o fim da Guerra de Estival, evidenciando o descontentamento de ambos com o rumo que o país de Amestriz estava tomando nos últimos anos. Com o decorrer da animação, a jornada de Ed e de Alphonse para retomar os seus corpos acaba cruzando cada vez mais com outros personagens, sendo um deles, inclusive, o Hughes, que fica sabendo a partir de Ed sobre possíveis conspirações dentro do próprio exército para a criação de pedras filosofais. Hughes então decide investigar mais a fundo tudo que envolvesse o exército. Foi aí que ele chegou na descoberta que todas as guerras que foram travadas desde então, incluindo a de Estival, foi algo premeditado, formando através de todas as marcas de sangue deixadas pelas guerras, um grande círculo de transmutação que pegava a extensão toda do seu país. Infelizmente Hughes é pego assim que ele descobre a verdade. Ele até consegue fazer a sua última cartada na tentativa de ligar para o seu amigo Mustang, mas antes de falar algo, ele é morto por um homúnculo chamado Inveja, que acabou utilizando do seu poder de copiar a aparência das pessoas para pegar o Hughes de surpresa, com a própria aparência da sua esposa. A partir desse momento da história, a busca do Mustang deixa de ser somente do desejo de se tornar Führer. A partir de agora ele está em busca de vingança contra o assassino do seu amigo. E para isso ele se enfia cada vez mais no meio dos grandes comandantes do exército. Foi aí que ele caiu diretamente na boca do leão. O exército acabou tomando conhecimento de todas as ações do Mustang e da sua equipe, que se viu encurralado no meio de tudo isso porque seus subordinados acabaram virando reféns por conta de todo esse rolo. Mas mesmo com todos esses problemas, Roy acaba achando os seus meios de continuar com as investigações e acabou criando fortes relações com pessoas que também estavam contra os chefes militares de Amestriz. Depois de muita treta, revelações e descobertas que é mostrado no anime, finalmente chega o dia que eles chamam de O Dia Prometido. Mustang junto com os irmãos Elric se une com diversos personagens que também sabem das atrocidades e os planos do exército e aplicam um, entre aspas, golpe de estado. Dentro de diversas batalhas que estavam sendo travadas nessa trama final do anime, Mustang chega junto com a sua primeira tenente, Hawkeye, para ajudar Ed contra uns mostrengo irracional que foi solto pelo exército. Mas o que acontece depois é o que causa o ápice da sede de vingança do coronel, o Inveja, o homúnculo que matou seu amigo, e o Coronel Mustang ficam pela primeira vez frente a frente. Roy pergunta para o Inveja se ele conhecia o assassino de Hughes, e com um jeito sarcástico, sem nenhum tipo de rancor ou arrependimento, coisa que beira até a psicopatia, o Inveja revela que foi ele mesmo o autor da morte do Capitão Hughes. Depois disso começou uma chuva de fogo para cima do Inveja, meus amigos. Mustang ficou cego e começou a queimar olho, boca e tudo que é possível para causar o maior sofrimento no homúnculo, mudando completamente sua expressão para um olhar sanguinário que nunca tinha sido apresentada no anime até então. O Inveja consegue escapar do Mustang por um tempo e acaba até tentando enganar a Tenente Hawkeye no meio disso tudo, coisa que acaba não dando muito certo na realidade.
Mustang acaba achando inveja e começa a carbonizar completamente o homúnculo, parecido com o que ele fez com a luxúria, coisa que acaba revelando a verdadeira forma do inveja. Um bicho pequeno e frágil, sem poder algum, somente uma casca composta inteiramente por sua inveja pelos humanos. Mustang ficou completamente fora de si. Os olhos que brilhavam com a esperança de mudar o futuro do seu próprio país não estavam mais ali. Foi substituído por olhos repletos de dor, amargor e um profundo ódio, se tornando olhos de um assassino. Bom, nessa treta toda aí, o Ed consegue pegar o inveja e pede pro coronel deixar de buscar essa vingança, mas que nada funciona na realidade. Mustang estava à beira de queimar até o braço do Ed para conseguir matar o inveja. Foi aí que a tenente Hawkeye apontou a sua própria arma para ele e disse que um líder com aqueles olhos não poderia comandar um país para um futuro melhor. Mustang estava totalmente contra os seus próprios princípios, literalmente fora de si, mas depois de se desculpar, ele finalmente recobra suas ações, voltando a ser aquela pessoa que sonha se tornar um Führer para extinguir qualquer tipo de conflito e miséria causada pela guerra, voltando a ter seus olhos que almeja a paz, coisa que mais pra frente no anime é mostrado ser retirada a força dele por meio da abertura do portão da verdade. Mas felizmente, no final de tudo, mostra que foi usada a pedra filosofal para voltar com a visão do homem. Sou mesmo um grande idiota. Me desculpe por tudo. Mesmo não matando o inveja diretamente, Mustang não perdoa ele, coisa que seria impossível na realidade, visto a tamanha atrocidade que o inveja fez no mundo de Fullmetal. A Tenente Hawkeye iria matar o inveja no lugar do Mustang, só para ele não carregar esse peso nas costas dele, mas coisa que não foi necessária porque o próprio inveja teve o seu final triste, se matando, tendo uma das cenas mais dramáticas de todo o anime, mostrando que na verdade ele fez tudo aquilo porque ele tem inveja do ser humano, algo que ele despreza durante o anime e o mangá inteiro. Eu inveja com inveja dos humanos. Eu inveja sendo entendido por um moleque como você. Isso sim é o cúmulo da humilhação. Mostrando que a obra poderia tomar um rumo totalmente diferente no final dela, se o Mustang completasse a vingança dele. Talvez ele virasse um sanguinário igual o Führer, fica em aberto, mas eu acho que não. De qualquer forma, é importante salientar que o ponto que intensificou o desejo do Roy, junto com seus companheiros, de chegar no poder e reestruturar todo o país através da paz e da democracia, foi a Guerra de Chival, no qual eles foram consagrados como grandes guerreiros, inclusive o Roy sendo chamado de o herói da Guerra de Chival. O único ponto de extremo ódio que foi mostrado no anime que fez o Roy perder a sua razão aconteceu somente na batalha contra inveja, porque em diversas oportunidades mostradas no próprio anime e no mangá, Roy sempre perguntava pro inimigo se eles conheciam o assassino de Hugs, que só foi revelado para ele no seu encontro com inveja. Inclusive é mostrado na cena que Roy supostamente mata a Maria Ross, a sua determinação de achar o verdadeiro assassino de Hugs e não sair por aí matando qualquer pessoa que supostamente cometeu o crime. Ato que mostra que a justiça é um dos principais fatores do personagem existir. É algo que realmente está incrementado na alma, no jeito dele ser. E se por acaso ele conseguisse completar a vingança dele contra a inveja, talvez isso fosse corrompido e ele se perdesse no meio do caminho. O personagem Roy Mustang, sem dúvidas, é um dos personagens mais importantes de toda a saga do Fullmetal, e também um dos mais bem escritos, porque desde o começo é mostrado que ele é um personagem centrado e segue certinho o que ele precisa fazer para ele chegar no poder e aí conseguir mudar tudo que ele quer. Mas que com o decorrer de tudo que acontece durante a animação, ele tem que fazer coisas que não tá no plano, inclusive a morte de Hugs, que muda tudo de cabeça para baixo. Então, com certeza é um personagem extremamente bem desenvolvido. Cada um protegendo as pessoas que estão abaixo delas. Mesmo um ser humano insignificante seria capaz de fazer uma coisa assim. Isso parece interessante. Pode crer, eu tô com você nessa. Eu gostaria de ver como seus ideais infantis vão mudar este país. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e dá aquele apoio aí pra gente crescer cada vez mais. Muito obrigado pra quem escutou até aqui e até a próxima.